E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a seleção brasileira de basquete. Ontem o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, né? O Brasil perdeu para a Letônia e não conseguiu a vaga nas quartas de final. Foi um jogo onde a Letônia foi muito superior ao Brasil, a verdade é essa. A Letônia dominou a seleção brasileira, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Brasil até que fez um bom jogo, mas no segundo tempo, a Letônia foi muito melhor e merecidamente ganhou o jogo e avançou para as quartas de final. Foi muito triste ver o Brasil ser eliminado. Dava para o Brasil ter ganhado da Letônia, dava para ter ganhado. Dá até para dizer que foi decepcionante a eliminação do Brasil. Dá para chamar de decepcionante, porque depois da vitória contra o Canadá, que foi uma vitória épica, gigantesca, criou-se uma expectativa de que o Brasil poderia chegar mais longe, sabe? Nós, torcedores, ficamos confiantes com a classificação. Então, dá até para chamar a eliminação do Brasil de decepcionante. Dá para dizer que foi uma decepção. Mas uma coisa que não dá para dizer é que o Brasil passou vergonha na Copa do Mundo de basquete. Uma coisa que não dá para dizer é que foi um vexame o Brasil ter perdido para a Letônia. Isso não dá para dizer. Não dá para dizer que o basquete brasileiro é uma piada. Não dá para você falar uma coisa dessa. Você pode ter a opinião que você quiser, tá bom? Pode ter a opinião que você quiser. Mas não é porque você pode ter e dar a sua opinião que a sua opinião é boa. Existem opiniões merdas. E achar que o Brasil passou vergonha na Copa do Mundo, achar que o Brasil foi um vexame na Copa do Mundo, dizer que o basquete brasileiro é uma piada, é uma opinião merda. Sinto lhe informar, mas é uma opinião merda, tá? É uma opinião merda. Dá para encontrar muitas coisas ruins na seleção brasileira nesse Mundial. Dá para achar coisa ruim, sabe? Mas, na minha opinião, o saldo da participação da seleção brasileira nessa Copa do Mundo é um saldo muito mais positivo do que negativo. Eu consigo enxergar muito mais coisas boas na seleção brasileira do que ruins. Muito mais. Muito mais. Por exemplo, nesse Mundial, o Iago e o Bruno Caboclo mostraram que são os caras desse novo ciclo. Os dois performaram em altíssimo nível na Copa do Mundo de basquete. O Iago terminou a Copa com 14,8 pontos de média e 7,2 assistências. O Iago foi um dos melhores armadores da Copa do Mundo de basquete. Isso é inegável. O Caboclo foi um dos melhores pivôs da Copa. 16,4 pontos, 9,2 rebotes e 1,2 bloqueios na Copa do Mundo de basquete. São números fantásticos. Os dois tiveram atuações muito boas. E provaram que podem ser os líderes dessa nova seleção brasileira. Lucas Dias e Tim Soares se mostraram jogadores muito, muito importantes para a seleção. Eles foram questionados durante um tempo, só que olhando para o que os dois apresentaram na Copa, os dois jogaram muito bem.
E os dois serão peças fundamentais para essa seleção no futuro. Porque são dois jogadores que são importantíssimos nesse basquete moderno. Sabe? São dois bigs que espaçam muito bem a quadra. São dois caras que executam muito bem a função de stretch four, que é aquele ala pivô que espaça bem a quadra, que é uma ameaça no perímetro, que abre o garrafão adversário. O Tim Soares teve, em média, 1,8 bolas de 3 convertidas por jogo. O Lucas Dias, 1,6. E detalhe, Lucas Dias vindo do banco. Então, Tim Soares e Lucas Dias são duas coisas ótimas que o Brasil pôde tirar dessa Copa do Mundo de basquete. Quer mais? Gui Santos. O Gui Santos. O Gui Santos mostrou que está pronto para ser uma peça importante nesse ciclo. Está pronto para ser titular da seleção. Até demorou para o Gustavinho colocar mais minutos, colocar o Gui em quadra por mais minutos. Até demorou. Mas quando deu mais minutos para o Gui, ele correspondeu. Em 17,9 minutos por jogo, 7,4 pontos, 3 rebotes, uma assistência de média e uma entrega defensiva muito absurda. E por falar no Gustavinho, no treinador da seleção, o Gustavo De Conte, ele, contra o Canadá, no jogo contra o Canadá, mostrou que ele é o cara para comandar a seleção. Eu tenho várias críticas ao Gustavinho, tá? Nessa Copa do Mundo, eu acho que ele cometeu alguns erros, como ter dado poucos minutos para o Gui no começo da competição. Eu acho que foi um erro. Eu acho que ele errou em não tirar o Léo Mendel mais cedo no jogo contra a Letônia. O Léo Mendel jogou muito mal. Faltou um pouquinho de tato para o Gustavinho para ter tirado ele de quadra, para ter colocado outro no lugar dele, sabe? Faltou um pouquinho de tato. Eu acho que a seleção brasileira é uma seleção que tem pouca alternativa para quando a bola de 3 não cai. Eu tenho críticas ao trabalho do Gustavinho, mas no jogo contra o Canadá, ele mostrou que consegue fazer essa seleção competir contra grandes times. O plano de jogo que ele, juntamente com a sua comissão técnica, montaram para enfrentar o Canadá, acabou com a seleção canadense. Até aquele jogo contra o Brasil, o Canadá tinha mais de 100 pontos de média marcados por jogo na Copa do Mundo de basquete. O Brasil manteve o Canadá na casa dos 60 pontos. Por quê? Por conta do plano de jogo que o Gustavinho e a sua comissão montaram. Se alguém duvidava que o Gustavinho era o treinador certo para a seleção, depois dessa Copa não tem como duvidar mais. Ele é o cara certo. Ele tem que ser o comandante da seleção. Porque ele consegue fazer essa seleção ser competitiva contra grandes times. Ele consegue. De novo, tenho críticas, tenho. O trabalho dele precisa, sabe, de alguns ajustes. Precisa, com certeza. Mas ele é o cara certo para a seleção. Ele é o cara certo. Então, dizer que foi um vexame, que a seleção foi um fracasso nessa Copa do Mundo, é mentira. É mentira. Dizer que perder para a Letônia é uma vergonha. O Brasil tinha que chegar nas quartas de final. Cara, você dizer isso mostra que você não entende o momento da seleção brasileira de basquete. A seleção brasileira passa hoje por um processo de reformulação. Perder para a Letônia, que é uma das sensações da Copa do Mundo de basquete, que é a sensação dessa Copa do Mundo de basquete, não se classificar para as quartas de final dessa Copa do Mundo é algo,
sabe, é algo normal. É normal para uma seleção que está em reconstrução passar por isso. O Brasil, a seleção brasileira de basquete, não é a mesma seleção da época do Oscar. Não é a mesma seleção da época do Nenê, do Leandrinho, do Huertas. Inclusive, outra crítica, pra galera não achar que eu tô só elogiando, Marcelinho Huertas, eu acho que é o momento do Brasil, sabe, mudar. Tá na hora do Huertas dar espaço para outros jogadores. Felício, acho que tá na hora de, né, de dar uma renovada, entende? Mas voltando, a seleção brasileira não tem mais esses caras. Essa geração, que era uma geração muito talentosa, e eu concordo que sim, foi uma geração que foi desperdiçada, essa geração passou. É um novo momento para o basquete brasileiro. E derrotas como a de ontem fazem parte do processo. Fazem parte do processo, cara. Então, o que eu quero dizer, né, depois de tudo isso que eu falei, é não olhe para essa eliminação como um vexame, porque não foi. Não foi. A participação do Brasil nessa Copa do Mundo de basquete foi muito positiva, cara. Muito positiva. O Brasil, infelizmente, não conseguiu a vaga direta para as Olimpíadas. Né, o Brasil vai ter que disputar um pré-olímpico para conseguir a vaga, mas isso não quer dizer que o basquete brasileiro é uma porcaria. Não. Não. Disputar um pré-olímpico não é o fim do mundo. E eu acredito que esses jogadores podem desempenhar muito bem no pré-olímpico e podem fazer a seleção chegar nas Olimpíadas. Eu acredito que a seleção vai chegar nas Olimpíadas. Vai ser difícil? Pra caramba, velho. O pré-olímpico vai ser muito complicado. Mas eu acredito na seleção. E eu acho que falta a galera acreditar um pouquinho mais e entender o momento que a seleção vive. Falta entender isso. Entende? Então, eu queria só dar meio que essa desabafada, porque eu vi muita gente falando muita merda depois da eliminação de ontem. E não dá, velho, não dá pra ler tanta coisa idiota e não falar nada. Eu tentei me conter muito aqui pra não faltar com educação com ninguém, mas a minha vontade era mandar uma galera, né, para aquele lugar. Pô, pelo amor de Deus, falar que o basquete brasileiro é uma piada, continua sendo uma piada, foi dose ontem, né? Foi dose ler aquilo. Puta que pariu. Mas bom, é isso, gente. É isso. O Brasil tá fora, agora é pensar no pré-olímpico, tá? É pensar no pré-olímpico, mas não olhe para essa eliminação como um vexame, não olhe para a participação do Brasil nessa Copa do Mundo como uma participação ruim, como algo que tem que ser jogado no lixo. Não, o Brasil mostrou muita coisa boa e deu para tirar muita coisa boa dessa participação, tá? É isso que eu quero que vocês compreendam. É isso, gente. Foi um desabafo, tá? Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. Comente aqui a sua opinião sobre a seleção brasileira, mas lembrando, existem opiniões merdas, tá? Importante lembrar disso. É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.